Oi, turminha feliz! Eu sou a professora Flávia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Alô, família! Presta bem atenção nesse vídeo para que juntos possamos ajudar nossas crianças a aprender sobre acentuação gráfica. E hoje nós vamos aprender sobre a acentuação gráfica segundo o novo acordo ortográfico. A acentuação gráfica é o uso de símbolos escritos em cima de determinadas letras que vão interferir diretamente na forma de pronunciar essas letras e a palavra e também vai influenciar no significado da palavra. Mas quais são os tipos de acentos? Esse aqui é o acento agudo. Ele é usado em cima das vogais para destacar a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que tem um som mais forte. Na palavra café, podemos perceber que o acento agudo está em cima da letra E. Ele está indicando que a sílaba fé é a sílaba que tem um som mais forte. E na palavra cipó, podemos perceber que o acento agudo está em cima da vogal O, indicando assim que a sílaba pó é a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que tem um som mais forte. É importante lembrar que o acento agudo vai estar sempre inclinado, apontando para a direita. Este aqui é o acento grave. Ele é usado em cima da vogal A para indicar a crase. A crase é a junção de duas letras iguais, A mais A, que é igual a A com acento grave em cima. O acento grave também é chamado muitas vezes de crase. Veja que o acento grave está inclinado, apontando para a esquerda. Essa primeira letra A é chamada de preposição, e ela é uma preposição porque precisa de um complemento para ter sentido completo. Essa segunda letra A pode ser os artigos femininos a, as, ou pode ser um pronome relativo, como por exemplo, a qual, as quais. E pode ser também um pronome demonstrativo, como por exemplo, aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Por exemplo, na frase fomos à praia, a preposição a se encontrou com o artigo feminino a. E nós precisamos unir essas duas letras a em apenas uma. E não podemos esquecer de colocar em cima dessa letra A o acento grave, a crase. Então a frase vai ficar assim: fomos à praia. Na frase retomamos as praias, a preposição a se encontrou com o artigo feminino as. Nós vamos unir essas duas letras a e colocar em cima da letra a o acento grave, a crase, e a frase vai ficar assim: retomamos as praias. Na frase fui a aquele momento, a preposição a se encontrou com o pronome demonstrativo aquele, e nós vamos unir essas duas partes e colocar em cima da vogal a o acento grave, a crase, e a frase vai ficar assim: fui aquele momento. Na frase, a cidade a qual nos referimos fica aqui perto. A preposição a se encontrou com o pronome relativo a qual, e nós vamos unir essas duas partes e colocar em cima da vogal a o acento grave, a crase, e a frase vai ficar assim: a cidade a qual nos referimos fica aqui perto. Esse risquinho embaixo da letra C se chama cedilha. A cedilha é usada embaixo da letra C somente antes das vogais A, O, U, como no caso das palavras maçã, caroço, açúcar. Este sinal de acentuação aqui é o til. Ele é usado em cima das vogais A e O para indicar um som nasal. Esse som nasal é o som que sai ao mesmo tempo pela nossa boca e pelo nosso nariz quando pronunciamos as palavras.
Por exemplo, o tio está em cima da letra A na palavra ação, e quando pronunciamos a palavra ação, o som sai ao mesmo tempo pelo nosso nariz e pela nossa boca. E na palavra põe, o tio está em cima da vogal O. Quando falamos a palavra põe, o som também é nasal, porque sai ao mesmo tempo pelo nosso nariz e pela nossa boca. Este aqui é o acento circunflexo, que também é popularmente conhecido como um chapéu. Ele é usado em cima das vogais A, E, O, para destacar a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Na palavra bebê, nós encontramos o acento circunflexo em cima da vogal E. E na palavra vovô, nós encontramos o acento circunflexo em cima da vogal O. Este aqui é o apóstrofo. Ele é usado para indicar que uma letra foi tirada. Por exemplo, na expressão pingo d'água, o apóstrofo está entre a letra D e a letra A. A letra que foi tirada foi a letra E. Ela iria vir depois da letra D. A expressão seria pingo de água. Mas, como a letra E foi substituída pelo apóstrofo, a expressão se pronuncia da seguinte forma: pingo d'água. Este sinal de acentuação aqui é o hífen. Ele é usado na separação de sílabas, na escrita de algumas palavras compostas e na união do pronome ao verbo. Presta bem atenção que eu vou te explicar direitinho. Os prefixos pré, ante, sub e super não podem ficar juntos de palavras que se iniciam com a letra H. Então, nós vamos separar essas duas partes com o sinal de acentuação hífen. E as palavras vão ficar assim: pré-história, anti-higiênico, sub-hepático, super-homem. Mas, quando esses prefixos terminam com uma determinada letra e a palavra que vem depois do prefixo se inicia com a mesma letra que o prefixo terminou, nós precisamos separar essas duas letras que são iguais por um hífen. Veja que na palavra anti-inflamatório, duas letras I se encontram. Nós precisamos separar essas duas letras I com hífen. Porém, se as letras que se encontram são letras diferentes, elas podem ficar juntas. Nós não precisamos separá-las com um hífen. Este é o caso da palavra extraoficial. Só lembrando que os prefixos, em termos extremamente simples, são pequenos fragmentos que, quando unidos às palavras, dão a essas palavras um outro significado. Por exemplo, nós temos aqui a palavra regra. Antes da palavra regra tem o prefixo contra. Esse prefixo dá à palavra regra um significado completamente diferente. Segundo o dicionário online, a palavra regra significa expressão de ordem, exemplo de que se deve seguir, ou um modelo. Já a palavra contra-regra significa pessoa responsável pela marcação da entrada e da saída dos atores em cena e por providenciar o necessário aos cenários, nos casos de novelas e teatros, por exemplo. Quando os prefixos terminam em vogal e a palavra depois do prefixo se inicia com uma consoante R ou uma consoante S, nós devemos dobrar a letra R ou a letra S, dessa forma: contra, regra, mini, saia. Mas, se o prefixo terminar com uma consoante, nós não vamos dobrar a letra R nem a letra S. Nós vamos separar o prefixo e a palavra que vem depois do prefixo com o hífen. Presta bem atenção, porque se o prefixo terminar com a consoante R ou com a consoante S e a palavra depois do prefixo começar com a letra R ou com a letra S, não podemos deixar RR juntos e nem SS juntos.
nós vamos separar esses dois R's e as duas letras S também com o hífen. Por exemplo, super requintado, super realista. Sempre devemos usar o hífen depois dos prefixos ex, sota, soto, vice e viso. Por exemplo, ex-diretor, ex-hospedeira, sota piloto, soto mestre, vice-presidente, viso-rei. Também sempre devemos usar o hífen depois dos prefixos pós, pré e pró quando eles têm acento e som forte. Por exemplo, pós-tônico, pré-escolar, pró-labore. Nunca podemos usar o hífen depois dos prefixos có, ré e pré quando estão sem acento. Por exemplo, coordenar, reedição, pré-estabelecer. Devemos usar o hífen depois dos prefixos pan e circum, sempre que a palavra depois do prefixo se iniciar com uma vogal. Por exemplo, pan-americano, circunescola. Você sabia? As palavras cuja acentuação gráfica recai na última sílaba chamam-se oxítonas. As palavras que têm acentuação na penúltima sílaba chamam-se paroxítonas. E as palavras acentuadas na antepenúltima sílaba chamam-se proparoxítonas. Nas palavras oxítonas, que são aquelas que possuem a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba com o som mais forte, e nas palavras que são monossílabos tônicos, ou seja, aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba, por isso elas são chamadas de monossílabos. E essa única sílaba que a palavra possui é uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba forte. Nessas palavras, devemos usar os acentos agudo e circunflexo em cima das vogais a, e e o, ou as, es e os. E também nas palavras que têm terminações em m, n ou ns. Por exemplo, avó, curió, giló. No caso das vogais i e u, o acento agudo somente é empregado se estiverem sozinhas na sílaba, ou seja, se forem hiatos, como nós já aprendemos no vídeo sobre separação silábica. Se essas vogais não estiverem sozinhas, não devemos acentuar. Por exemplo, na palavra candiru, a sílaba tônica é a última sílaba, a sílaba ru. Mas, como a vogal U não está sozinha na sílaba, está acompanhada da letra R, não devemos acentuar. Já na palavra jaú, a última sílaba é a sílaba tônica, e a letra U está sozinha na última sílaba. Neste caso, devemos acentuar a letra U. Os ditongos abertos ei, eis, el, els, oi, ois, continuam acentuados, por exemplo, anéis, chapéu, girassóis. Nós também já aprendemos o que é um ditongo no vídeo sobre separação silábica. Já sabemos que as palavras paroxítonas são aquelas que possuem a penúltima sílaba tônica. A penúltima sílaba é a mais forte. E muitas vezes essa sílaba é acentuada. A penúltima sílaba é aquela que vem antes da última. Quando essas palavras paroxítonas terminarem com as letras L, N, R, X, I, Is, U, Us, PS, A, As, ão, ãos, uns, devemos acentuar essas palavras. Por exemplo, álbum, amável, oásis, pólen, tônus, imã, órfão. As palavras paroxítonas que terminarem em ditongo, com ou sem S no final, devem ser acentuadas, como por exemplo, jockey, túneis, vácuo. Já as palavras paroxítonas que antes eram acentuadas nas sílabas
oi e ei não são mais acentuadas, como por exemplo, apoia, ideia, colmeia. As letras I e U tônicas também perderam o acento em palavras paroxítonas, quando aparecem sozinhas depois de ditongos ou quando a sílaba seguinte começar com NH ou com Z. Por exemplo, na palavra bocaiúva, a letra U está na sílaba tônica e ela vem depois de um ditongo. Como a letra U está na sílaba tônica e esta sílaba tônica é a penúltima sílaba, sabemos que é uma palavra paroxítona e que não devemos acentuar a letra U. O mesmo acontece com a palavra feiura. Na palavra rainha, a letra I se encontra antes das letras N, H, e por esse motivo não podemos acentuar a letra I. Da mesma forma, se a letra I estivesse antes da letra Z, também não poderíamos acentuar a letra I. E se a letra U estivesse antes das letras NH ou antes da letra Z, também não poderíamos acentuar a letra U. Lembre que essas regrinhas que acabei de falar servem apenas para as palavras paroxítonas. As palavras com vogais duplas, como por exemplo O, E, perderam o acento, e elas devem ser escritas da seguinte forma: abençoo, enjoo, vem, magoo, perdoo. Sabemos que as palavras proparoxítonas possuem sua antepenúltima sílaba tônica. A antepenúltima sílaba é aquela que vem antes da penúltima sílaba. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, como por exemplo, áspero, hermenêutico, esférico, dúvida. Essa foi a aula de hoje, turminha. Espero muito que tenham gostado. Um beijão de coração, um abraço fortíssimo de coração e até o próximo vídeo.